Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de pedir autorização para gravar esse momento, e aí solicitar que vocês sinalizem no chat, né, se estão de acordo com a gravação, por gentileza. A gente quer desejar boas-vindas ao 11º ENCUT, Encontro Científico e Cultural da UNEAL. Eu sou o professor Evanilson Landim, sou professor da licenciatura em Matemática do campus Petrolina, da Universidade de Pernambuco. O nosso grupo de trabalho, o GT7, ele versa sobre violência escolar, formação docente e representações sociais. Nosso objetivo é discutir as múltiplas faces da violência que são compartilhadas nos ambientes educativos e estudar o papel da formação inicial e continuada frente a essas representações. O nome desta sala, a BRIC, se deve ao psicólogo francês, professor de psicologia social e ex-chefe do Laboratório de Psicologia Social da Universidade de Aix-Marseille, Jean-Claude Abric. Ele deu uma grande contribuição para a teoria da representação social, identificando os elementos estruturais de uma representação social e distinguindo os elementos centrais dos periféricos. Em seu livro, publicado em 1994, ele dá uma visão mais ampla de sua teoria do núcleo central, além de discutir sobre as aplicações dentro do campo da educação. E para suscitar os debates sobre contributos estruturais para a formação docente, teremos 7 trabalhos que serão apresentados num tempo máximo de 10 minutos, cada um, como consta nas regras do evento, e logo após abriremos para as discussões. Quando faltarem 2 trabalhos para concluirmos as apresentações, iremos liberar a lista de frequência desta sala. Então, essas são as orientações antes de iniciarmos os nossos trabalhos. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, pode ficar à vontade, antes de irmos para o primeiro trabalho. Não? Pronto. Então, a gente vai iniciar as apresentações com o primeiro trabalho. Bom, já vou poder apresentar agora, né? Já, pode ir organizando. Beleza. Eu vou chamar o seu trabalho. Aí você já pode ir projetando isso. Certo. Pronto. Então, o primeiro trabalho vai ser apresentado por Elson Manuel de Lima, a aprendizagem de fração por estudantes surdos a partir de uma revisão sistemática da literatura. Agora são 9h14, Elson, você tem até as 9h24 para concluir a sua apresentação. Fique à vontade. Bom, mais uma vez, bom dia, né? Como o professor já havia dito, aprendizagem de fração, né, por estudantes surdos a partir de uma revisão sistemática de literatura, né, é o título do nosso trabalho. Os autores sou eu, Elson Manuel de Lima, e o professor Evanilson Landim Alves. Beleza? Bom, trago alguns aspectos que norteiam o trabalho, né, o artigo, estratégias empregadas pelos docentes uma aprendizagem dos estudantes surdos, utilização de materiais concretos na aula de fração, fração e a concepção parte todo. A pesquisa é do tipo revisão sistemática de literatura, nos quais os trabalhos recuperados foram das bases de dados, PDTD, CAPES e Google Acadêmico, certo? Bom, podemos estabelecer como marco inicial, né, a fundação do Instituto dos Surdos e Mudos,
conhecido atualmente como Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, fundado na época de 1856 por intermédio do francês Ernest, na época do governo imperial Dom Pedro II. Vale salientar que os institutos são marcos pioneiros, ou seja, uma espécie de memórias vivas da história, que vão com as lutas e as conquistas em prol da educação inclusiva, assim como os outros acontecimentos que ficaram marcados no tempo e na literatura, certo? Bom, trago o objetivo geral, né? Identificar particularidades na aprendizagem de fração por estudantes surdos, certo? Referencial teórico. Bom, segundo Araújo Lima Salles, em 2016, um dos empecilhos para o ensino de matemática para estudantes surdos se dá constantemente pelo fato dessa disciplina ainda está muito atrelada à prática tradicional voltada à oralidade. Já Bertone e Lopes fazem críticas à forma ortodoxa que é apresentado o conteúdo de frações, pois as imposições dos professores e dos livros didáticos acarretam problemas na aprendizagem, né, quando faz referência a único construto, né, em relação à parte todo, certo? Já Campelo e Rezende defenderam o não fechamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos, né, diante da repercussão e com o apoio de vários aliados, a comunidade surda conseguiu manter o ensino especial e escolas bilíngues para surdos, onde foram incluídos no Plano Nacional de Educação, PNE 2014. Bom, o Decreto 5.626, né, 2005, possibilitou que a educação das pessoas surdas podem ocorrer nas escolas regulares, nas salas de aulas comuns e no atendimento educacional especializado, o AEE, né, desde que seja praticada a educação bilíngue. Já a Lei Brasileira de Inclusão, promulgada em 2015, no governo da presidente Dilma Rousseff, deu força de lei às recomendações da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, no qual ampliou o debate sobre a implementação de políticas públicas voltadas a assegurar os direitos das pessoas com deficiência, né. Deu mais objetividade a esta causa à medida que responsabilidades e obrigações foram atribuídas às instituições e gestores públicos, com fundamentos e procedimentos metodológicos. Bom, revisão sistemática baseada nos parâmetros dos principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análise, ou seja, o método PRISMA, né? A revisão sistemática é um tipo de pesquisa com especificidades próprias, no qual foca na busca por obras já produzidas na literatura, estabelecendo etapas, isto é, quais pesquisas, quais estratégias de buscas nas bases, justificando por que escolher uns trabalhos e outros não. Por fim, realiza-se análise dos trabalhos escolhidos, Galvão e Ricardo. Bom, essas são as etapas, né, da revisão sistemática. O objetivo da pesquisa: identificar particularidades na aprendizagem de fração por estudantes surdos. Questão de pesquisa: quais as particularidades identificadas na aprendizagem de fração por estudantes surdos quando são analisados artigos científicos recuperados a partir de uma revisão sistemática. E os descritores de buscas utilizados foram esses dois, né? Estudantes surdos em fração, aprendizagem de fração em estudantes surdos. Certo? Definição dos critérios de inclusão e de exclusão. Inclusão: estudos que utilizam materiais concretos ou lúdicos para facilitar a aprendizagem. Estudos publicados de 2015 até 2020. Estudos que possuem resumo. Estudos aplicados à educação básica. Já os estudos excluídos foram, né, estudos escritos em idiomas que não sejam português, estudo com menos de 6 páginas, estudos duplicados, estudos que abordam outros conteúdos que se distanciam do objeto de análise nesta pesquisa. Certo? As bases de dados utilizadas foram 3, né, CAPES, BDTD e Google Acadêmico. Trago o apanhado geral, né, o geral de trabalhos encontrados, foram 4.890, certo? Dada a primeira filtragem referente à data de publicação 2015 a 2020, caíram para 2.128. Segunda filtragem pelo idioma português, ficaram 2.088. Terceira filtragem, classificação por relevância, ficaram 100. Quarta filtragem, títulos dos trabalhos, ficaram 19. Quinta filtragem, referente a duplicatas, né, ficaram 14. Sexta filtragem, leituras dos resumos, restaram 11 trabalhos. E sétima e última filtragem, né, leitura dos trabalhos completos. Restaram 6. Desses 6 trabalhos recuperados, 3 do Google Acadêmico e 3 da BDTD. E o total de trabalhos excluídos foram 4.884. Certo? Resultados. Bom, os artigos recuperados foram esses, né, ajudando estudantes surdos na compreensão das frações. Materiais didáticos elaborados como objetos de aprendizagem.
produtos educacionais para estudantes surdos no ensino regular, criação do jogo matemático digital com crianças e jovens surdos, contribuição da pedagogia visual. As dissertações recuperadas foram essas, né? Práticas matemáticas visuais produzidas por alunos surdos entre números, letras e sinais. Ensino informatizado de frações a crianças surdas e ouvintes por meio do paradigma de equivalência de estímulos. Ensino de matemática para surdos, uma abordagem bilíngue, certo? Bom, é comum encontrar, né, de uma forma geral, nesses trabalhos, né, relatos de experiências de professores e de intérpretes de Libras, estudantes surdos e ouvintes, porque eles compartilham do mesmo ambiente, na maioria deles, esses trabalhos. Utilização de recursos como receita fracionada, né, jogos e tecnologias digitais é bem recorrente. Fração, concepção, parte toda e frações equivalentes. Existe uma certa recorrência a essa parte da fração, utilização dessa relação. Utilização da língua de sinais e práticas visuais. Existe uma recorrência do sexto e sétimo ano do ensino fundamental nesses trabalhos. Proximidade entre estudantes surdos e ouvintes quando se trabalham práticas visuais, né, aprendizagem de fração, existe uma certa proximidade. Considerações finais. Os estudantes surdos têm um modo particular de aprender matemática, isso é fato, e também necessitam de atendimentos especializados de intérprete de Libras, o que está assegurado legalmente pela LBI, né, 2015. É preciso recorrer a um conjunto diversificado de situações que empreguem os diferentes significados relativos às frações. Bom, recomendamos que sejam realizadas novas pesquisas que alcancem os professores voltadas à inclusão de estudantes com alguma deficiência, sobretudo estudantes surdos, certo? Aqui estão as referências. E para mais informações, nossos contatos. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Edson. E aí agora a gente tem até 10 minutos para comentar, falar sobre o trabalho de Edson. Alguém quer fazer algum comentário, alguma sugestão, ou solicitar algum esclarecimento? Por favor, fique à vontade. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta sobre o trabalho de Edson? Pronto, então a gente agora vai para o segundo trabalho, que é as aulas assíncronas sob a ótica da BNCC, um relato de observação do estágio supervisionado no ensino fundamental. O autor é o Everton de Barros Vieira. O Everton solicitou a coordenação que fosse exibida a sua apresentação aqui devido à sua impossibilidade de participar. Eu vou fazer a projeção e vou pedir que, por favor, alguém... E Eldson, por favor, sinaliza depois que eu estiver projetando se o áudio está saindo para vocês, tá bom, Eldson? Pode me ajudar nesse sentido? Tá ok. Olá, saudações. Me chamo. Tá tudo ok para vocês, o áudio? Tá ok. Pronto, Tá ok. eu vou dar continuidade, tá bom? Aí, também, são 10 minutos, o vídeo aqui parece que tem um pouquinho mais, mas como ele não vai estar aqui para discussão, a gente pode permitir, até porque sobrou tempo aqui da apresentação, da discussão da apresentação do Wilson. De Barros Vieira, sou aluno do curso de licenciatura em matemática da UNEAL, Campus 1, e estou cursando o 8º período agora. E venho aqui com extrema felicidade para apresentar o meu artigo, meu trabalho que foi selecionado para o evento, tem um título
as aulas assíncronas sobre a ótica da BNCC, um relato de observação do estágio supervisionado do ensino fundamental. E, para a gente entender o trabalho, a gente tem que, primeiro, refletir e procurar entender o que é o estágio supervisionado nas licenciaturas, os cursos de licenciaturas. É um processo de aprendizagem do aluno assume uma posição teórica para o desenvolvimento de suas pesquisas e se integra à prática. É o primeiro contato que o estudante que está se formando para a docência, né, tem com a sala de aula. É a primeira oportunidade de eles vivenciarem na prática o ofício de ser professor. Ele é fundamental, né, em todos os cursos de licenciatura, pois oferece oportunidade de ação e reflexão sobre os desafios da docência, né, antes de você ir à vera, né, para valer. E é por isso que ele é uma exigência da LDB, que são a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional nos cursos de formação de docentes, nas licenciaturas. E como deve ser a atuação do estagiário, então, quando ele chega na escola ou na sala de aula? É muito importante que ele não tenha uma postura passiva, ser apenas um observador, mas que ele procure contribuir à sua maneira, mas contribuir de forma à aprendizagem do ambiente, né? Ele não está lá só para ser um ser passivo, só para olhar, só para observar e anotar. Mas ele tem que procurar uma maneira criativa, uma maneira conversando com o professor orientador, com o professor que ele está observando, com a escola, com todo o corpo docente da escola que ele está observando, de alguma maneira contribuir com o ambiente de aprendizagem. E uma maneira de fazer isso é participar ativamente do processo de planejamento. Não confundir isso com ele tem que planejar a aula, né? Mas ele tem que estar por dentro do planejamento. Tem que saber como é que ele foi feito, como é que ele foi pensado, o porquê ele foi pensado dessa forma, que o professor aplica em sala de aula. E é uma competência, os documentos de estágio da UNEAL trazem que uma competência do aluno estagiário é integrar-se à instituição onde irá estagiar e, assim, sendo um ser ativo no ambiente de aprendizagem, refletir sobre as dificuldades surgidas durante todo o estágio, né? E, através dessa reflexão, propor algum encaminhamento, alguma solução, o que pode melhorar, pode ser feito diferente. Então, é importante que o estagiário saiba do seu papel, né? Como ele pode contribuir. E o que a BNCC, que é o documento mais importante nos anos iniciais do ensino, propõe para as aulas de matemática. Ele propõe que a aprendizagem tem que ser relacionada à compreensão, à apreensão do significado e dar sentido a objetos matemáticos, né? Mostrando a aplicação dos conceitos matemáticos que são vistos e aprendidos em sala de aula. Para isso, o professor tem que quebrar a cisma do que o professor de matemática, é o professor tradicional, que só vai para a lousa, conteúdo e exercício, né? Ele tem que se reinventar, ele tem que procurar uma maneira criativa de relacionar o conhecimento, que muitas vezes é visto como muito técnico, muito teórico, né? Muito específico. Ele tem que relacionar com o cotidiano para dar significado para o aluno, para ele ver como é importante, por que é importante ele aprender o que ele está vendo em sala de aula. Para isso, e isso não tornou o ensino de matemática mais prático, mas tornou o ensino de matemática mais desafiador. É demonstrar que a matemática tem sentido e significado, como temos o grande matemático aqui, que eu trouxe na apresentação, o Biratan D'Ambrosio sempre fala, sempre coloca em suas pesquisas, seus artigos.
Mas a BNCC é infalível, ela está perfeita, ela diz tudo, ela não é infalível, certo? A gente traz essa reflexão que faltou a BNCC considerar o cotidiano específico de cada comunidade local, porque o Brasil a BNCC norteia todo o ensino em todo o país, mas o país é continental, né? Tem dimensões continentais, é uma diversidade de povos e culturas. E o D'Ambrosio sempre defendia o uso da etnomatemática na sala de aula, porque trabalha situações reais e problemas recorrentes ao conhecimento acumulado do indivíduo. Ou seja, relacionar os conhecimentos matemáticos com a cultura específica de um povo, de uma região, de uma cultura. Isso a BNCC não traz, não traz com tanto vigor. Então, isso poderia ser revisto na BNCC. Porque quando você consegue relacionar o cotidiano do aluno, principalmente em zonas rurais, zonas remotas, né, ele vai sentir mais prazer, mais significado em aprender. Aqui eu trago como foi feita a observação, onde foi feita, tá? A observação do estágio foi realizada na Escola de Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Arapiraca. Nessa escola há 815 estudantes e conta com 3 professores de matemática. E foi feita a observação em 3 ciclos de aula do 8º ano do ensino fundamental, e as aulas foram ministradas pelo professor que a gente vai referenciar aqui como professor X, para preservar a sua identidade, e é um aluno da casa, foi um aluno da UNEAL, aqui do Campus 1, e tem uma especialização em educação matemática pela FERA. Mas como é que essas aulas foram feitas? A gente vive num momento aqui de pandemia onde as aulas tiveram que ser reinventadas, né? A gente saiu do ambiente presencial e ela teve que ser pensada como aula síncrona ou aula síncrona. Para essa turma específica, o professor adotou as aulas assíncronas. Por quê? Ele relata que ele começou com aulas síncronas, mas nem todos os alunos tinham acesso ao horário marcado da aula, a celular, ao computador ou mesmo internet. Né? São as mais diversas situações, cada turma tem sua situação, né? Mas essa turma específica, muitos poucos alunos tinham acesso ao material para poder participar da aula. Então, para ele abranger o máximo possível de alunos, ele adotou o método de aulas assíncronas. Quais são as vantagens desse método em relação às aulas síncronas? Apesar de você perder o contato ao vivo, digamos assim, com o aluno, né, onde ele pode tirar dúvidas na hora, participar, fazer perguntas, mas as aulas assíncronas têm a vantagem que elas são, por serem gravadas, elas estão disponíveis a qualquer hora, a qualquer momento que o aluno quiser ver e rever, né? Ele pode assistir a mesma aula ou o mesmo trecho da aula que teve mais dúvidas, não entendeu bem, quantas vezes quiser. E como é feita a avaliação nesse tipo de aula? Ela é feita em forma de tarefa. Ao final de cada aula assíncrona, o professor deixava uma tarefa que os alunos deveriam entregar durante a semana. É importante dizer que o professor X aqui, ele também determinava um horário para tirar dúvidas, por mensagem de texto no WhatsApp. Então, o aluno poderia procurar ele em determinados horários dessa semana para tirar dúvida, falar, professor, não entendi isso, só poderia me explicar, me dar um norte como resolver essa tarefa e tudo mais. As aulas, elas foram do conteúdo de potenciação e radiciação, de habilidade EF08MA02 da BNCC, que fala de resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação. E as aulas a reflexão que eu faço das aulas é que elas foram expositivas. Não teve muito diálogo com situações do cotidiano, como a BNCC traz, como a BNCC relata que é importante as aulas serem hoje em dia, certo?
Então, era aula muito técnica, ele relacionou uma ou duas vezes, muito brevemente, com uma situação, com uma aplicação do cotidiano. Como eu falei, o professor disponibilizava horário para a resolução de dúvidas. Aqui temos print das aulas, certo? Do lado esquerdo, uma parte do conteúdo, do lado direito, a atividade que ele propunha aos alunos ao final da aula. A BNCC, né, na matemática escolar, fala que o processo de aprender uma noção não deve se limitar somente à resolução de enunciados típicos, que são muitas vezes meros exercícios e apenas simulam alguma aprendizagem, né? É importante que o aluno, como já foi dito algumas vezes aqui durante a apresentação, veja o conteúdo na prática, né, no cotidiano, no seu dia a dia. E as aulas, como foi dito, foram, em sua maior parte, positivas, né? Mas cabe a reflexão, né? As aulas ocorreram num momento de pandemia, um momento atípico, onde escolhas precisaram ser feitas para a melhor aprendizagem possível daquela turma, né? Então, teve que se abrir mão de coisas importantes para tentar extrair o máximo possível de aprendizagem, transmitir o máximo possível de aprendizagem para aqueles alunos. Porque isso é uma contribuição. A segunda contribuição é que o conteúdo de potenciação, né, no 8º ano é naturalmente técnico, né? Então, o professor tem que ser muito criativo para fugir dessa aula expositiva, cansativa, de exercícios exaustivos, né? Mas qual é a nossa contribuição que a gente levou para o professor, né? A reflexão. Ele poderia ter elaborado pelo menos uma aula, né, mais contextualizada, né? Tudo bem que ele, se ele precisasse, julgasse interessante, passar a maior parte das suas aulas, aquele método técnico exaustivo, né? Mas pelo menos uma aula contextualizada. De que forma? Passar uma tarefa de casa, por exemplo, que saísse do formato de resolva as contas, né? E propor que os alunos, os próprios alunos, elaborassem questões contextualizadas sobre o tema. Então, eles poderiam buscar no seu cotidiano onde é que esse assunto de matemática que eu estou vendo na escola, onde é que ele está aplicado. O aluno poderia fazer essa reflexão, procurar no seu dia a dia, no seu próprio ambiente, na sua casa, no trabalho dos pais, né? Onde ele vê o conteúdo que ele está vendo em sala de aula e ele mesmo elaborar uma pergunta, né, e levar para a sala, para uma socialização com os alunos. Seria bem interessante se isso fosse feito, né? E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e espero que o trabalho tenha contribuído para o evento de alguma forma, tá? Muito obrigado. Pronto, vocês querem fazer algum comentário, mesmo o autor não estando aqui na sala, mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguma consideração sobre a apresentação do Everton, a gente pode anotar e encaminhar para que a coordenação passe para ele em outro momento. Pelo menos manifestar o que acharam do trabalho, do relato sobre a observação de um estágio supervisionado no ensino fundamental. Pode ficar à vontade. Sem comentários. Eu só queria, né, trazer para reflexão, não é, na verdade, uma questão a respeito do trabalho que foi exibido, mas é para que a gente possa ficar sempre refletindo sobre o papel limitador que a Base Nacional Comum Curricular tem apresentado, geralmente em quase todas as disciplinas, se não em todas, mas principalmente em matemática. O nosso entendimento é que, de fato, um currículo ou uma base que estimule e oriente a organização de currículos em todo o país é extremamente necessária, é uma coisa que acontece em praticamente todos os países,
porém, a maneira como este documento foi elaborado, ele deixa a desejar em muitos aspectos, principalmente na ideia de que criou-se uma falsa ideia de que os professores participaram da elaboração desse documento, né, solicitando considerações aligeradas com pouquíssimo tempo de retorno, que geralmente não eram incorporadas ao documento, e isso fez com que, principalmente no caso de matemática, a gente já tenha identificado diversas questões, principalmente uma delas até foi colocada na apresentação, que, de algum modo, que é esse caráter que a BNCC acaba dando apenas a uma matemática enquanto ciência, desconsiderando outras situações. Por mais que naquela parte metodológica, nas orientações, fale da importância de o professor considerar esses elementos cotidianos, isso também precisa aparecer na descrição das habilidades, né, que lá são chamados de objetos de aprendizagem. Então, eu queria deixar essa observação. A gente sabe que uma base curricular, um currículo, ele sempre procura atender a um determinado interesse, e a impressão que a gente tem é que na BNCC é evidente uma preocupação com o interesse neoliberal, que é aquele interesse de um Estado mínimo, e que a educação, de algum modo, seja contaminada pelas instituições privadas ou por essas organizações que se dizem não governamentais. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o trabalho ou a gente pode seguir? Então, a gente vai dar sequência. Agora nós temos o terceiro trabalho, a face invisível da abordagem das frações em livros didáticos de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, que será apresentado por Islane Reis Santos Bonfim. Aí você pode ir projetando, Islane, quando você projetar, eu falo o tempo. Bom dia, certo. Então, são 9h43 e vamos ter até as 9h53 para concluir a apresentação. Fique à vontade, Islane. Bom dia a todos. Vou apresentar para vocês o artigo intitulado A Face Invisível da Abordagem de Frações em Livros Didáticos de Matemática dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O artigo tem autoria minha, Islane, e do professor Evanilson Landim, que é o orientador. Bom, o nosso trabalho ele expõe os resultados da primeira etapa do projeto de iniciação científica, que também é intitulado A Face Invisível da Abordagem das Frações em Livros Didáticos de Matemática dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o mesmo título do artigo. E o projeto ele foi aprovado pelo edital do Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade de Pernambuco. Foi iniciado em setembro de 2020 e finalizou recentemente. O nosso objetivo foi de realizar um levantamento de artigos publicados no portal de periódicos CAPES/MEC, relacionados com os estudos das frações, dos números fracionários e dos números racionais. O ensino de fração na educação básica. Então, o ensino de fração na educação básica ele é indicado a partir do 4º ano do ensino fundamental. E aí, nessa etapa escolar, os alunos eles devem começar a ter contato com frações unitárias mais simples, empregar a representação decimal durante a escrita de valores do sistema monetário. E o currículo de Pernambuco ele vai ressaltar para o uso de diferentes contextos do cotidiano. Então, usar situações em que a criança já esteja familiarizada, por exemplo, expressões como dobro, metade, terço, vão ajudar na compreensão fracionária. Porém, durante a abordagem de frações em sala de aula, tem-se notado uma dificuldade em construir esse conceito de fração.
os estudantes eles apresentam dificuldades em operar com frações, dificuldades em entender todos esses significados que são associados às frações. E aí, diante disso, há a necessidade de possíveis soluções para sanar esses impasses que estão presentes no ensino e aprendizagem de frações. E foi justamente isso que motivou a nossa pesquisa. Perspectivas metodológicas. Então, a nossa pesquisa ela é de caráter bibliográfico e foi dividida em 2 etapas. Na primeira etapa, nós fizemos uma pesquisa dos artigos que foram publicados nos periódicos vinculados ao portal de periódicos CAPES/MEC e que estavam relacionados com o tema, que era a fração, né? E que atendiam aos critérios de inclusão do projeto. Já na segunda etapa, nós fizemos uma seleção de 10 artigos para leitura e exame. Aqui nós temos os termos de busca que foram utilizados para a nossa pesquisa. Nós utilizamos os termos fração, frações, ensino de frações, frações em números fracionários, ensino de números fracionários ou ensino de números racionais, e os idiomas utilizados foram português, inglês e espanhol. Aqui nós temos uma imagem que vai resumir a nossa busca e seleção dos artigos. Durante a pesquisa, nós encontramos 3.848.321 registros. Porém, após colocar todos os termos de busca e refinar as buscas com os critérios de inclusão, nós excluímos 3.848.244 registros e conseguimos recuperar 77. A partir desse número, nós selecionamos 10 para análise, a partir da leitura do resumo de cada um deles. Resultados. Bom, os principais pressupostos extraídos da análise. Algo que foi muito comum entre todos os trabalhos analisados foi a inquietação a respeito da abordagem das frações em sala de aula. Então, percebe-se que as pesquisas, elas realmente têm se preocupado com essa questão da forma como a fração vem sendo abordada em sala de aula e sempre se preocupando na busca por maneiras de proporcionar momentos de aprendizagem mais significativos. E uma das metodologias que foi bem recorrente durante esses trabalhos, durante a leitura desses trabalhos, foi o uso de materiais manipuláveis. Em 5 dos 10 trabalhos, os materiais manipuláveis se fizeram presentes, ou foram utilizados como metodologias, ou foram mencionados como sendo importantes para o desenvolvimento da compreensão fracionária. Outro ponto também foi o uso de imagens, desenhos, falas, gestos, entre outros. Alguns artigos enfatizaram bem essa questão, que esse uso de diferentes recursos também pode auxiliar na compreensão do conceito de fração. A importância de explorar diferentes contextos e representações fracionárias também foi bastante destacado, né? As frações, elas são associadas a vários significados e geralmente é enfatizado apenas o significado parte todo, quando eu tenho uma imagem que é dividida em partes iguais e aí eu peço para representar a fração de uma parte dela, né? Mas é muito importante que a gente explore todos os significados que estão relacionados à fração, de forma que venha a ter uma aprendizagem mais aprofundada. E as representações fracionárias também, representações em círculo, em retângulo, o uso da reta numérica também é muito importante explorar, porque é um recurso que tem sua importância, mas não é tão enfatizado. Outra coisa também é a relação entre o professor e a aprendizagem fracionária. Em um dos trabalhos foi destacado que muitos professores, eles têm dificuldade de construir esse conceito de fração com os alunos. Muitas vezes eles não conseguem utilizar os recursos corretos, né, para o desenvolvimento da compreensão de fração, e também muitos professores desconhecem todos os significados que são relacionados às frações, e isso acaba prejudicando o processo de ensino e aprendizagem. Considerações finais. Então, após a pesquisa, nós concluímos que a ênfase no tipo de tarefa parte todo tem provocado obstáculos à aprendizagem, porque não promove uma aprendizagem realmente efetiva do conteúdo. Outra coisa também foi a importância de explorar representações concretas e visuais, são recursos que
foram constatados que auxiliam bastante no entendimento de fração. A exploração de atividades não convencionais também, atividades onde os alunos eles não estão tão habituados a resolver, porque vai estimular a criatividade e também uma compreensão mais aprofundada do conteúdo. Outro ponto também foi a questão de repensar a formação docente, né? Foram observadas muitas fragilidades em relação ao entendimento dos professores em relação à fração, então é muito importante que durante os cursos de formação inicial sejam discutidas essas questões relacionadas à fração e também aos seus significados. E os resultados da pesquisa, eles sugerem uma ressignificação referente ao ensino e aprendizagem de frações, no sentido de refletir sobre estratégias pedagógicas para que o professor consiga utilizar estratégias e recursos que serão realmente efetivos para a aprendizagem. E, por fim, como recomendação para futuras pesquisas, sugere-se que sejam analisados como que os alunos eles estão recebendo essas intervenções, como que eles percebem essas intervenções que são destacadas na literatura, para que o professor, tanto o professor quanto o aluno, consigam identificar quais são os melhores recursos e a melhor forma de promover um ensino e aprendizagem mais significativo. E é isso, obrigada a todos. E aqui está o nosso e-mail para contato e qualquer dúvida. Obrigado, Islane, pela apresentação. E aí, mais uma vez, a gente abre para o momento de diálogo e reflexão sobre o trabalho apresentado por Islane. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Só parabenizar mesmo, viu? Parabéns pela apresentação. E durante a sua apresentação, veio uma reflexão que eu acabei fazendo e que a gente sabe que aprender fração não tem sido uma tarefa muito fácil, né? Dentro da sala de aula. A gente observa isso ainda como estudante de ensino básico que fomos. E com todos esses seu estudo, na escrita do artigo e tal, e considerando a formação dos professores no início fundamental, nos anos iniciais, o que é que você pensa como prioridade para a formação do professor sobre o ensino de frações? Bom, obrigada pelas palavras. E o que eu penso a respeito da formação é que deve haver, assim, mais discussões a respeito. Pode ser, por exemplo, promover mais eventos ou até mesmo palestras, essas coisas, de forma que tenha mais essa interação, entendeu? A respeito da fração e dos docentes em formação, né, na sala de aula. Eu acredito que quanto mais tenha essa interação, melhor vai ser para o estudante da graduação. Perfeito, porque a gente compreende que o professor, o pedagogo, ele não tem uma formação adequada, ou então mais intensa, diferente ao ensino de matemática, né? Mas excelente. Parabéns, obrigado. É bem interessante essa reflexão, né, já que a gente está em um GT que, dentre outras discussões, trata também da formação docente, porque uma questão muito recorrente é essa dificuldade que a gente tem com a formação inicial, não só do pedagogo, mas também com a formação do professor de matemática e das outras áreas. Porém, a gente sabe que essa dificuldade é ainda mais intensa na formação do pedagogo, dada que é uma formação muito vasta, ele tem que dar conta de todas as áreas. Né? Ele tem que sair, de algum modo, especialista em matemática, em ciências, em geografia. Então, ele tem que compreender um pouco como a construção do conceito acontece em cada uma dessas áreas. Naturalmente, acaba tendo
né, uma redução na carga horária dedicada a cada uma dessas disciplinas, o que de algum modo pode comprometer a formação inicial. Nesse sentido, é muito importante que a gente tenha políticas de formação continuada. Isso não só para o pedagogo, para todos os professores, mas principalmente para esse professor, dada essa questão que a gente está colocando. Ele não tem como, na sua formação inicial, ter acesso a tantas discussões e a um detalhamento de todos os objetos de aprendizagem que ele irá trabalhar, né, que consta no currículo de matemática, no nosso caso, dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí é o papel bem, ainda mais importante, da formação continuada para esse professor, e que seja de fato uma formação continuada, e não o que às vezes a gente observa que são momentos estanques, bem pontuais, organizados pelas secretarias, que tem ali um encontro em um final de semana e daqui a 2 anos tem outro. Isso não se caracteriza como uma formação continuada. A gente até já teve algumas experiências de formação continuada voltadas para esse público, como o Gestar 1, que aconteceu há alguns anos. Também teve a alfabetização na idade certa, que é uma formação com toda uma estrutura para alcançar e acompanhar esse professor até alcançar determinados objetivos. Acho que é bem bacana essa reflexão, para que a gente possa refletir e pensar sobre isso. Tá? A gente vai dar continuidade, e agora nós teremos o 4º trabalho, desenvolvimento de habilidades prioritárias em matemática dentro do contínuo curricular. Os autores, Cristian Fernandes Bezerra, Fernanda Monteiro Guerra e Natércia de Andrade Lopes Neta. Pode ficar à vontade, Cristian. Quando você iniciar a apresentação, a gente avisa o seu tempo, tá bom? Então, são 9h57, aí você tem até as 10h07. Bom dia, eu sou Cristian Fernandes Bezerra. Eu estarei aqui apresentando esse artigo com o nome que o professor já falou, Desenvolvimento de Habilidades Prioritárias em Matemática dentro do Contínuo Curricular. Foi escrito por mim, Cristian Fernandes Bezerra, Fernanda Monteiro Guerra e Natércia de Andrade Lopes Neto. Bom, muito se tem discutido recentemente acerca do ensino remoto e todas as dificuldades encontradas durante esse tempo pandêmico. Em meio a essas discussões, relacionamos os mapas de foco da BNCC e o contínuo curricular. Bom, o nosso referencial teórico, ele se baseou aí nos mapas de foco da BNCC e o contínuo curricular. Os mapas de foco da BNCC, ele foi uma seleção de habilidades, e essa seleção ela foi feita através de alguns critérios. Houve um estudo com o Instituto Reúna, o Itaú Social e vários professores e pesquisadores para que nesse tempo de pandemia houvesse uma redução da BNCC com as habilidades que são desenvolvidas durante cada ano. Por exemplo, esse trabalho aqui foi feito em uma turma de 5º ano, usando as habilidades de um 4º ano. E essas habilidades de um 4º ano, ao invés de serem trabalhadas as 28, como traz a BNCC, foram trabalhadas apenas 14 habilidades, que foram 14 habilidades selecionadas por eles. Como foi feita essa seleção? Essa seleção ela foi feita através de 3 critérios. O primeiro critério era que as habilidades elas deveriam fazer ligação com a própria área de conhecimento, ou seja, não adiantaria trabalhar em um ano pandêmico com as aulas remotas e todo ainda essa adaptação para esse ensino remoto, não adiantaria eu trazer toda a BNCC e todos os conteúdos ali que eles não iriam ter tempo para isso, do jeito que estava sendo o ensino remoto. Então, eles priorizaram trazer habilidades que teriam relação com a própria área de conhecimento, que iria influenciar em outra habilidade ainda dentro daquele ano. O segundo critério era que as habilidades deveriam fazer ligação com outras áreas de conhecimento. Vamos usar aqui um exemplo, em geografia, tem leitura de gráficos e tabelas, e os alunos eles desenvolvem isso em matemática.
em matemática. Então, eles aprendiam isso e levavam para outras áreas de conhecimento. Então, esse foi outro critério para essa seleção. E o último critério era que elas deveriam fazer ligação com o real. As habilidades, elas, como foi discutido antes já aqui, elas tinham que elas tinham que ser trabalhado com o aluno durante o dia a dia dele, para eles fazerem essa relação. Então, eles focaram aí nesses 3 critérios para fazer essa seleção. E o contínuo curricular, ele foi algo pensado para ser a continuação de um ano em outro, por assim dizer. Ele seria a extensão de um ano, digamos o ano de 2020, onde não conseguimos ver todo o conteúdo, os alunos não conseguiram ver todo o conteúdo em sala da BNCC, por exemplo, eram essas 28 habilidades, e eles só conseguiram ver 14 dessas habilidades. E onde ficariam essas outras 14 habilidades que eles devem desenvolver durante aquele ano? Eles não teriam como ver, então ele seria estendido agora para o próximo ano. Eles estariam trabalhando agora em um quinto ano, as habilidades do quinto ano, que eles devem ver, e em conjunto, ele está trabalhando as habilidades do quarto ano, que não foi vista, e as que eles ficaram com dificuldade ainda dentro desses mapas de foco que teve a BNCC. Bom, esta pesquisa visa verificar se certas habilidades selecionadas dentro da BNCC foram desenvolvidas e, a partir disso, verificar quais habilidades os estudantes tiveram mais dificuldades ou não aprenderam. Assim, possibilitando visualizar quais lacunas precisam ser preenchidas nesse novo período que se inicia. Então, o objetivo desse trabalho era verificar quais habilidades eles tiveram dificuldades dentro desse mapa de foco, para que a gente pudesse estar auxiliando esses alunos dentro desse novo ano que se inicia, para que eles não tivessem essa defasagem aí de conteúdo. Bom, a metodologia de execução baseou-se na elaboração de avaliação diagnóstica para ser aplicada nos quintos anos de uma escola da rede municipal de ensino de Maceió. Foi desenvolvida uma avaliação diagnóstica contendo uma questão complementar item de cada uma das 14 habilidades prioritárias que deveriam ser desenvolvidas durante o ano de 2020. Bom, esse trabalho que foi desenvolvido, ele foi apenas um projeto piloto de um projeto que está sendo desenvolvido na cidade de Palmeira dos Índios, aqui no campus 3 da UNEAL. Ele está sendo, em conjunto com a prefeitura daqui, com a Secretaria de Educação, ele está sendo desenvolvido um projeto que que os alunos da UNEAL estão auxiliando as escolas daqui, através desse projeto, que está com o nome de Contínuo Curricular. Nós elaboramos essas questões e aplicamos dentro das escolas para saber quais foram as habilidades que eles tiveram essas dificuldades durante esse ano. E alguns resultados que encontramos, trazendo aqui, essa habilidade é uma habilidade de fração. Pedimos para eles que falasse qual fração era a parte aí do todo. E eu não vou conseguir falar todas as habilidades aqui, mas eu trouxe apenas 2, mas que dá para se trabalhar. Essa habilidade aí, como podemos ver, eles não desenvolveram. E ela vem com a dificuldade já desde divisão, mas essa foi a que mais teve dificuldade. Então, nós conseguimos ver quais são as habilidades que eles têm dificuldades, e assim a gente está auxiliando eles aí nesse percurso. Essa outra habilidade aqui, ela dizia o seguinte: ela dizia que era para o aluno, dentro tinha um saco, e dentro dele tinha 5 bolas, e perguntaria qual seria mais difícil pegar. Nessa questão aqui em particular, ela era uma questão que era aberta, o aluno poderia escrever, e nela eles escreveram a resposta que seria a mais difícil pegar, seria a vermelha, e alguns foram ainda mais além. Falaram que era vermelha e deram explicação porque só havia uma, ou porque havia mais de amarela. Então, assim, nós podemos perceber que eles desenvolveram essas habilidades. Bom, em uma entrevista com a professora da turma, ela fala que algumas dificuldades que teve durante esse tempo de pandemia foi a acessibilidade, tanto dela quanto dos alunos, porque às vezes tinha queda de internet, nem todo aluno tinha um aparelho ali para estar se conectando, porque era da educação básica,
e não tinha como isso, os pais trabalhavam, às vezes tinham que sair, levar o celular, não tinha computador em casa, então não tinha esse acesso fácil para estar assistindo às aulas de modo síncrono. Ela disse que também faltou um apoio da CEMED, que ela pensou que eles poderiam estar auxiliando eles em formas em capacitações, para eles estarem se adaptando a esse modo remoto que eles ainda não conheciam, não trabalhavam com os alunos nesse modo remoto. E ela disse que uma coisa que sentiu muita falta foram os materiais concretos. Ela disse que não tendo materiais concretos para estar trabalhando com eles durante esse período foi algo muito difícil. Era o lúdico, ajudava muito eles a associar conhecimentos e assim estarem aprendendo mais fácil. Bom, concluímos então que os alunos, de um modo geral, eles aprenderam a maioria dessas habilidades do mapa de foco. Com os resultados que temos, podemos observar que eles desenvolveram 9 das 14 habilidades e desenvolveram 9 das 14 habilidades e eles estariam, e então assim a gente pode estar auxiliando eles nesse percurso aí deles. Referências aqui. Obrigado. Parabéns, Cristian. Excelente trabalho. Obrigado. Acaba dialogando, né, com os outros trabalhos que foram Isso. colocados aqui também na sala Abrir. Isso, eu estava pensando aqui agora, quando vocês estavam discutindo aqui a pergunta que o Lázaro trouxe aí para a gente na passada, falando sobre que a dificuldade das professoras de educação básica na parte de ensino, na parte fundamental nas iniciais, eu estava pensando exatamente nisso, porque esse trabalho ele é de matemática, eu sou aluno de matemática, e ele visa auxiliar as professoras de pedagogia nessa dificuldade que elas poderiam ter. Então, a gente pensou nesse projeto em estar auxiliando, os alunos da UNEAL estão indo fazer o estágio, ou então horas extras, lá mesmo, em cada escola, auxiliando a rede municipal aqui da cidade, nesse projeto aí. Isso é muito interessante, Cristian, e você traz uma reflexão também que eu considero muito importante, porque tem sido muito comum, não sei se acontece aí na sua universidade, esse discurso, mas às vezes é muito comum a gente que é da matemática ficar transferindo a responsabilidade pela dificuldade de aprendizagem dos estudantes para os professores e professoras lá dos anos iniciais. A gente sabe que esse é um discurso confortável para o professor de matemática, dizer, o menino não aprende equação, não aprende função, porque ele não aprendeu os conteúdos básicos, não aprendeu as 4 operações, não aprendeu fração, não aprendeu as ideias básicas da geometria plana lá nos anos iniciais. É por isso que ele não aprende aqui comigo. Então a gente fica sempre, às vezes, tá, com esse discurso, ele é um discurso que, às vezes, permeia as representações sociais dos professores de matemática. Eu atuei por um tempo como formador de professores, além da universidade, né, atuando na gerência de educação, e a gente ouvia muito esse discurso, que é um discurso preocupante, né? Ele é confortável para quem fala, mas ele é preocupante, no sentido de que, se a gente fica o tempo todo procurando um responsável ou uma responsável pela dificuldade, pela não aprendizagem desse estudante, né, e a gente vai sempre se isentando desse papel, primeiro a gente não vai contribuir com o avanço desse estudante, e também a gente acaba não contribuindo com a formação desses professores. Então, quando você traz uma proposta de um curso de matemática, que está com esse olhar, com essa preocupação, com a formação das professoras e professores lá na pedagogia, eu penso que isso é extremamente relevante. Eu entendo que nós, da licenciatura em matemática, temos que dar a nossa contribuição também na formação dessas professoras, a partir dos projetos de extensão, a partir dos estágios, como você está colocando, dos projetos de iniciação científica, enfim, e tudo aquilo que é comum nas atividades acadêmicas. Porque, como já falei, esse discurso de dizer que a responsabilidade
é do professor da formação inicial, ou é do professor de português, porque o menino não aprendeu a ler e interpretar, o problema nunca é da gente de matemática, é sempre do outro. Então, esse discurso não vai nos levar a nenhum lugar, senão a criar guetos dentro da educação. E esses guetos, a gente sabe que não servem para nada, senão para desunir e polarizar a nossa classe. Eu acho que a gente precisa, de fato, unir forças, identificar as dificuldades e buscar soluções, não ficar transferindo a responsabilidade. Porque chega no ensino médio, o professor do ensino médio culpa o do ensino fundamental, chega na graduação, o professor da graduação culpa o professor do ensino médio e vai virando uma cadeia. Tá? A pessoa chega no mercado e todo mundo critica a formação lá na universidade. Quando o professor chega na educação básica, o que acontece? Não sabe trabalhar com pessoa com deficiência porque não teve formação. Não sabe trabalhar com educação de jovens e adultos porque não teve formação. Então, acaba, mais uma vez, transferindo a responsabilidade. Então, eu acho que a gente tem, de fato, que inverter esse cenário de preocupações e assumir que essa também é uma responsabilidade nossa. Não apenas nossa, mas também é nossa. Tá? E a gente deve, sim, buscar estratégias e pensar contribuições. Naturalmente, a gente não vai mudar a história, nem transformar a realidade. Mas são ações, ainda que pontuais, como a que Christian traz, e a que vocês também estão apresentando, e, de pouco em pouco, estaremos contribuindo com a formação desses professores e professoras. Então, mais uma vez, parabéns, Christian. Fiquei muito feliz e animado com a sua apresentação, por fazer parte aí de uma instituição que é, como eu já falei no início, nós somos aqui da Universidade de Pernambuco, a maioria dos alunos que está apresentando aqui também, e aí esse diálogo, esse contato entre a gente é bastante positivo. Obrigado. Vamos continuar as nossas apresentações, agora a gente vai para o quinto trabalho, estudo da produção do conhecimento acerca de fração, número fracionário e número racional nos anos finais do ensino fundamental. O trabalho será apresentado por Lázaro Manuel Veloso. Da mesma forma, Lázaro pode projetar a sua apresentação. Quando ela estiver aparecendo, eu indico o tempo. Então, são 10h12, Lázaro vai ter até as 10h22 para concluir a apresentação. Tudo certo aí? Tudo certo, Lázaro. Pode iniciar, fique à vontade. Pronto, como o professor falou, bom dia a todos, novamente. Como o professor falou, o título do nosso trabalho é Estudo da Produção do Conhecimento acerca de fração, número fracionário e número racional nos anos finais do ensino fundamental. Eu sou Lázaro e o meu professor, Evanilson Landini, autores do artigo que foi submetido nesse evento. Primeiramente, esse artigo que a gente submeteu, ele é fruto de um projeto de pesquisa aprovado pela FACEP, cujo título, o tema do nosso projeto era Análise praxeológica nos livros didáticos a respeito de frações, números fracionários e números racionais, nos anos finais do ensino fundamental. E um ponto também que nos fez dar início a esse artigo é que as frações, elas sempre representaram um grande desafio aos estudantes, mesmo nas séries finais do ensino fundamental. E por essa razão, e também por conta dos documentos oficiais, a gente partiu para uma análise bibliográfica dos trabalhos que envolvem os anos finais, que é o sexto ano. Visto que as frações, ela inicia ainda nos anos iniciais, mas elas se estendem por quase todos os anos finais, sobretudo no sexto ano. Para tanto, surge então a nossa questão de pesquisa. Quais conhecimentos sobre o ensino de fração, números fracionários e números racionais nos anos finais do ensino fundamental
as pesquisas representadas por artigo têm oferecido nos últimos 10 anos. Então, foi a partir dessa questão de pesquisa que nos fez recorrer à literatura para recuperar trabalhos sobre esse tema. Dessa forma, o objetivo foi apresentar o estado da arte de fração, número fracionário e números racionais por meio de uma revisão, sobretudo sistemática. A nossa que fundamentalizou o nosso trabalho, teoricamente, foram alguns autores conhecidos aqui no Brasil e que também fizeram parte da nossa fundamentação teórica no projeto. E esses autores compreendem também que, dentro da sala de aula, a concepção fração, a concepção parte do todo, é mais recorrente dentro da sala de aula, e que esses autores ainda também apresentam outros construtos como forma de ensino quando tratado sobre fração, e que esses conceitos devem ser relacionados como quociente, operador, razão, probabilidades e medida, sendo esses inerentes no processo de ensino e de aprendizagem para a compreensão e aprendizagem de fração. Além disso, autores como Lopes, Bertone, Landim e Moraes enfatizam que o caminho adotado para o ensino das frações tem sido questionado, sendo que não devemos ensinar frações do modo que ela tem sido ensinada ainda e ainda são ensinadas, o que parece que ainda não foi superado. Então, tendo em vista o que esses autores colocam, nos deram motivação para fazer esse estudo bibliográfico, sendo bibliográfico devido a um estudo de textos, artigos, livros, que no nosso caso foi artigos, e também decidimos fazer uma revisão sistemática, visto que o estudo bibliográfico está dentro da revisão sistemática, e que a revisão sistemática tem um caráter mais sistemático, como a própria palavra fala, e objetivo. O portal foi de periódico CAPES, que nos permitiu fazer essa busca, que é um sistema onde aglomera conhecimento lá científico, textos, obras científicas das pós-graduações. E nesse portal a gente buscou os seguintes termos: fração, frações, ensino de frações, frações em números fracionários, ensino de números fracionários ou ensino de números racionais. Foram encontrados vários artigos, mas por falta do tempo a gente limitou-se apenas aos pontos mais relevantes, que foram recuperados 77 artigos, nos quais em idioma português, inglês e espanhol. 34 desses artigos referiam-se apenas aos anos finais, que era o nosso interesse. No entanto, pelo fato da quantidade, a gente ainda fez uma limitação para fazer um recorte, em que adotamos outros termos, que foram fração, estudante, estudo e ensino, nos resumem que estavam mais recorrentes. Então, a partir dessa análise, a gente identificou que 11 artigos apresentavam fração, estudante, estudo e ensino mais recorrente no seu texto. Então, foram esses que fizeram parte do nosso trabalho. Esses 11 artigos, a gente tabelamos em 4 tabelas, no qual cada um possui uma identificação, localização, autoria. Outra tabela também contém as questões de pesquisa, os objetivos e resultados mais relevantes, onde fizemos fizemos comentários e tentamos interpretar o que cada texto falava lá nos resultados, e vou dizer mais sobre isso nas considerações finais. A maioria dos textos, eles foram escritos e produzidos nos Estados Unidos, e isso a gente compreende que, por esse fato, fica claro que os Estados Unidos têm uma preocupação maior, ou então um interesse mais
profundo em compreender as dificuldades impostas no ensino de fração. E esses autores que a gente encontrou, eles enfatizam que as frações são de fato difíceis de aprender para os estudantes e, além disso, as frações ela apresentam desafios pedagógicos contínuos para os professores de matemática, sobretudo para os professores que ensinam também matemática. Em relação ao ensino, as pesquisas enfatizaram que há uma predominância, realmente, do construto parte todo, em detrimento dos outros, que é razão, medida, quociente e operador. E, além disso, a revisão sistemática nos permite saber que fração deve ser tratada a partir de 5 construtos, como já foi mostrado anteriormente. Parte todo, razão, quociente, operador e medida. Karen, Apud e Patatunde, autores que a gente encontrou como referência nos nossos trabalhos recuperados. Essas foram algumas referências dos nossos trabalhos. E obrigado, o e-mail está aí. Qualquer dúvida, interesse no artigo, a gente envia. Obrigado, Lázaro, também pela apresentação. E vamos ao espaço para os questionamentos, comentários e reflexões sobre a apresentação de Lázaro. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar pelo trabalho, pela apresentação. Eu queria perguntar, Lázaro, como que os resultados dessa revisão sistemática influenciou no decorrer do seu projeto? Boa pergunta, Isolane. Saber dos resultados que a gente encontrou da revisão sistemática fez com que a gente percorresse com um entendimento maior a respeito dos temas que a gente estava trabalhando, sobretudo nas análises dos livros, em que saber que, de fato, as frações devem ser compreendidas a partir de 5 construtos, sendo eles relacionados, a gente buscou fazer um paralelo com esses resultados ao analisar os livros. E, quando analisamos os livros, a gente percebeu que quase nenhum deles estavam paralelo às discussões que a gente encontrou na revisão sistemática. Então, ter esse conhecimento influenciou bastante nessa perspectiva de atrelar o que os autores colocavam com o que os autores dos livros fizeram nas obras. Ficou claro? Sim, ficou claro, entendi. Obrigada. Nada. Uma coisa, Lázaro, que eu fico sempre pensando quando vejo vocês falando sobre os trabalhos, as experiências que vocês desenvolvem na graduação, eu sempre fico me perguntando, na perspectiva de vocês, aí eu gostaria de ouvir você como um representante desse pensamento, como que você acha que se envolver com um projeto, com atividade de iniciação científica, ou, no caso dos outros estudantes, um projeto de uma outra natureza, como que isso, de algum modo, você acredita que isso vai modificar a forma como você se vê ou se verá professor de matemática? Você acha que isso é capaz de algum modo, contribuir para que você reflita de um modo diferenciado, não só no ensino de fração, mas também no ensino de outros temas? Ou você acha que isso fica muito limitado apenas à aprendizagem que você teve na parte de frações? Ou seja, esse olhar para diferentes significados, para diferentes maneiras de abordagem, diferentes metodologias. Você acha que isso acaba contribuindo apenas neste objeto de maneira específica ou na sua atuação como professor de matemática como um todo? Então, professor, eu não tenho dúvidas que a iniciativa científica, ainda nos primeiros períodos da graduação, tem uma importância, não tenho dúvidas disso. Sobretudo como na minha formação enquanto professor, um futuro professor, e dentro da própria universidade. A gente, quando tem esse contato precoce, digamos assim, com o conteúdo mais científico da universidade, nos preenche com conhecimento à parte do que está centrado dentro da sala de aula, que muitas das vezes são só conteúdos, técnicas, enfim, contas,
Então, ter esse conhecimento amplo da pesquisa, sobretudo a iniciação científica, nos dá um leque de aprendizagem, de conhecimento, escrita, nem se fala, leituras, e isso a longo prazo, de certa forma, tem um retorno muito gratificante. Acho que é isso, não tem o que dizer ao contrário sobre isso. O microfone do senhor está fechado. Desculpa. De fato, eu penso que isso é bem importante, porque é natural que a gente se envolva na nossa formação, até pela natureza dos projetos com os quais a gente trabalha, com alguns saberes mais específicos, né? Como aqui no caso da maioria de vocês, o estudo das frações e também o seu ensino. Mas eu penso que essa sensibilidade que é despertada em um tema específico, ela vai contribuir também para a atuação em outros saberes. Por mais que eu não tenha participado de um projeto, de uma experiência mais aprofundada no ensino de função ou de trigonometria, eu acredito que essa sensibilidade e esse olhar acaba sendo diferenciado. Porque a partir do momento que Islane chega e fala, olha, eu preciso tratar o ensino de fração a partir de diferentes construtos. De repente, ela pode se perguntar, e o ensino de trigonometria, quais seriam esses construtos? E o ensino de geometria espacial, quais seriam? Então, esses elementos são importantes, na minha perspectiva, para o todo também. Daí dentro, alguém quer fazer mais algum comentário sobre o trabalho de Lázaro, ou podemos dar sequência? Eu só queria saber se ele achou algum autor que fosse mais significativo do trabalho dele. Algum que chamou mais alguma atenção, se tem algum ponto específico. Sim, Geraldo. Na verdade, dentre os 11 artigos que a gente trabalhou, Pattarazzi, e também que ele cita muito Karen, a gente não teve contato com as obras de Karen, infelizmente, mas pelo fato da contribuição que Karen deu para Pattarazzi, a gente quer, nesse novo projeto, se aproximar mais do que ele coloca nas ideias. Então, como autor que fomentou o que a gente já esperava, foi o Pattarazzi. Ele discute bem a ideia sobre ensino de fração e aprendizagem também. Tá bom. Então, a gente vai dar continuidade, vamos ao sexto trabalho. Assim que iniciar a apresentação do sexto trabalho, eu vou disponibilizar no chat o link da frequência, mas eu espero que todos e todas permaneçam na sala até o final das apresentações, para que também a gente possa dar alguns encaminhamentos, tá bom? Então, o sexto trabalho tem título O emprego de tecnologias assistivas dirigidas a estudantes do ensino médio na perspectiva da educação inclusiva. É um trabalho de Geraldo Rodrigues dos Santos Júnior. Fique à vontade, Geraldo, da mesma forma. Agora são 10 horas e 29 minutos. Você vai ter até as 10h39 para concluir a apresentação. Certo. Bom dia. Meu trabalho teve como autor eu, Geraldo Rodrigues Santos Júnior, e o professor Evanilson Landim. O trabalho tem como título Emprego e Tecnologias Assistivas Dirigidas a Estudantes do Ensino Médio na Perspectiva da Educação Inclusiva. Aqui na introdução, esse trabalho ocorreu junto a um programa institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC, um sistema do subprojeto do curso de Licenciatura em Matemática na Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, e esse trabalho é uma revisão sistemática embasada no levantamento de artigos publicados no portal do periódico Os CAPES, relacionados com o uso de tecnologias assistivas no ensino de matemática para estudantes com deficiência. Objetivo. O objetivo do presente texto do trabalho é expor os resultados alcançados na primeira etapa do projeto de iniciação científica intitulado Nenhum a Menos na aula de matemática, produção de objetos de ensino com emprego de tecnologias assistivas dirigidas a estudantes do ensino médio na perspectiva da educação inclusiva.
O aporte teórico foi dividido em duas etapas. A primeira foi falando sobre ensino de matemática dirigido a pessoas com deficiência, onde os autores deixaram essa parte do aporte teórico foi Bernardo Dias, 2020, Landim Maia Souza, 2020, Silvio Júnior, 2019. Essa parte do aporte teórico fala sobre as formas de aprendizagem de cada estudante, tendo ou não deficiência, seja um estudante com deficiência ou não, seja essa deficiência física ou intelectual, comentando como seria um momento de sala de aula com os estudantes, metodologias, sendo algumas metodologias relatadas nesse parte do aporte teórico, como exemplo do software Monet, que é falando sobre material de alto relevo, e recursos imagéticos para estudantes cegos. Outra parte do aporte teórico, falando sobre a escola e as pessoas com deficiência, onde essa parte do aporte teórico a gente tem os autores Landim, Maia Souza, 2020, Costa Silva e Noronha, 2021, Ainsco, 2020 e Rodrigues, 2012, onde relata sobre barreiras impostas pelo sistema educacional em relação ao ensino, que não é de forma equitativa, tanto para os estudantes com deficiência e os estudantes que não têm nenhuma deficiência, certo? Aí a gente entra aqui nas perspectivas metodológicas, onde eu trabalho na pesquisa bibliográfica do tipo revisão sistemática, onde a gente tem que a pesquisa bibliográfica consiste no desenvolvimento de material já elaborado, de acordo com o GIL 2002. A revisão sistemática foi baseada nos parâmetros principais dos itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análise, método Prisma, e foi dividido em duas etapas. A primeira etapa foi recuperar artigos publicados no portal de periódicos CAPES relacionados ao tema que estendesse aos critérios de inclusão, tem os critérios de inclusão e de exclusão. Sendo de inclusão, artigos revisados por pares, unicidade, publicados no período de 2010 a 2020, escritos em português, inglês ou espanhol. E exclusão, artigos que após a leitura do resumo não demonstraram ter relevância à pesquisa. A segunda etapa foi, após a primeira etapa, foram selecionados 11 artigos para leitura e análise conforme os critérios de inclusão e exclusão. Os descritores utilizados foram de tecnologia assistiva em matemática e ensino e aprendizagem de matemática em tecnologia assistiva. Um dos critérios de inclusão ter sido a unicidade foram encontrados os mesmos artigos nos dois descritores, certo? Aqui a gente tem um fluxograma. No fluxograma foram encontrados 15 artigos. Desses 15 artigos foram excluídos 4. E aí a gente fiquei com 11 artigos. Desses 11 artigos, 6 deles foram incluídos. É o que a gente vai ver aqui nos resultados. Chegando nos resultados... Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Perdão. Aparecendo aí para vocês? Saiu. Saiu, Geraldo. Tem que projetar novamente, por favor. Vou projetar. Não sei quem. Voltou? Apareceu o artigo? Agora sim. Sim. Tem acontecido. Eu acho que eu apertei algum botão aqui. Entre os artigos, nós temos 6 artigos, sendo que o primeiro artigo é a inclusão de estudantes com deficiência visual no ensino e aprendizagem de estatísticas, medidas de tendência central. Um artigo onde teve uma atividade prática, usando tecnologia assistiva, um dot plot, com alguns estudantes no instituto, onde tem alguns estudantes cegos e estudantes videntes, onde foi aplicada essa atividade de medida de tendência central. O segundo foi o dizer de uma professora sobre a escolarização de surdos no contexto da inclusão na escola em Breves, no Pará, onde esse artigo não retrata exatamente sobre educação inclusiva, sobre tecnologia assistiva, mas sim sobre o relato da professora, onde em algum momento ela relata sobre o trabalho com tecnologia. O segundo foi o terceiro foi tecnologias educacionais para cegos e tecnologias emergentes, um estudo bibliográfico, onde relata sobre trabalhos de um artigo da Horizon Report sobre tecnologias e usa essas tecnologias em sala de aula. A visão do professor sobre jogos digitais no ensino de matemática para os alunos com deficiência intelectual, estado da arte, onde relata sobre a importância de jogos digitais no ensino de matemática. O quinto, o diálogo com estudantes com deficiência visual como instrumento formativo para um ensino inclusivo de matemática.
E o sexto, que é uma revisão sistemática proposta de ensino de matemática para deficientes visuais, uma revisão sistemática exploratória da literatura, onde relata sobre alguns artigos que falam sobre tecnologia assistiva. Considerações finais, nós temos que pode-se observar que a utilização das tecnologias assistivas, tanto por professores quanto por gestores educacionais, é um movimento que ainda requer muita atenção, investimento, pesquisa capazes de contornar as mazelas identificadas nesse campo. Outro ponto foi que a transferência de responsabilidade docente pela aprendizagem dos estudantes surdos para os profissionais da AE, repassando esses estudantes em vez de resolver algumas condições em sala de aula, sempre jogando a responsabilidade para o AE. A potencialidade também de aplicação de tecnologias assistivas em sala de aula, na aprendizagem de conteúdos matemáticos e, por fim, verifica-se a necessidade de que outros recursos sejam desenvolvidos, principalmente na perspectiva da educação inclusiva, de forma a alcançar todos os estudantes com ou sem deficiência. Aqui nós temos as referências do artigo, da apresentação, e aqui os autores, tanto eu como o professor Landim, e aqui tem Evanilson e tem os nossos e-mails para contato, caso seja necessário. Pronto, obrigado, Geraldo, também. E aí a gente está disponível para ouvir os comentários, sugestões do grupo. Alguém gostaria de fazer um comentário, uma fala? E Eudson? Já que o trabalho de Geraldo, de algum modo, também está na perspectiva da educação matemática inclusiva, se aproxima do seu. Parabéns, Geraldo, pela apresentação. Obrigado. Assim, eu não tenho nenhum comentário a falar, só parabenizar pela apresentação mesmo. Obrigado. Tá bom, mais alguém? Bom, eu gostaria de parabenizar pela apresentação e pelo trabalho. E eu queria te fazer uma pergunta. Dos artigos que foram recuperados, teve algum que lhe chamou mais atenção? Que teve alguma discussão que você considerou assim mais relevante, que você ainda não conhecia? Sim, teve o primeiro artigo, que foi a aplicação de tecnologia assistiva em relação à medida de tendência central, porque quando eu peguei o trabalho, que a gente comecei a trabalhar com o professor, lendo os artigos, que eu analisei os resultados, a minha ideia de tecnologia era muito essa tecnologia que a gente está tendo aqui. Tecnologia no computador, o uso de imagem, de vídeo, e aí quando eu peguei era tudo tecnologia, mas era uma tecnologia mais manual, era uma atividade com material manipulável, e aí eu fiquei um pouco, como assim a tecnologia? E aí a gente teve uma discussão que a tecnologia não era simplesmente, a minha ideia de tecnologia não era muito associada a essa tecnologia moderna, cibernética que a gente tem hoje, não da tecnologia de material manipulável. Tanto que eu cheguei a ver em algumas discussões também em sala de aula, durante o último estágio, que é importante sobre isso, e na hora que ele comentou, a professor, durante as discussões, eu até lembrei da discussão que a gente teve, a conversa que a gente teve durante alguns momentos com o professor Evanilson, de que a tecnologia não se limita a isso daqui, ao computador e a algumas ferramentas de software e hardware. Mais alguém? E aí, com o trabalho de Geraldo também, né, o trabalho de Eudson, a gente tem aqui no grupo, aqui nesta sala, uma discussão que, além de considerar saber matemático, a gente está levando também a preocupação com a educação matemática inclusiva. A gente até entende que, de algum modo, essa expressão, educação matemática inclusiva, ela chega a ser redundante em função daquilo que a gente considera como educação. A perspectiva da educação, por si só, já é para ser inclusiva. Entretanto, quando a academia adota esta expressão, é no sentido de chamar a atenção, de destacar a importância de que, também na formação docente, isso seja considerado, já que a gente, sobretudo aqui no Brasil,
é um país com uma diversidade imensa, com diferentes grupos, e grupos que historicamente foram excluídos, marginalizados dos processos educacionais da escola, como as pessoas mais pobres, as pessoas pretas, as pessoas das favelas, da zona rural, as mulheres e as pessoas com deficiência. A nossa sociedade, o nosso país tem uma dívida histórica intensa com esses grupos marginalizados. Cabe a todos nós que estamos atualmente trabalhando com a formação de professores considerar essas questões também, né? Não só as questões relativas à preocupação com o saber matemático, com o ensino de fração, de estatística e dos demais objetos de aprendizagem, mas também com a diversidade desse grupo, já que a gente entende que, à medida que formamos professores de matemática, temos como prioridade a educação matemática. E a educação matemática, a preocupação primeira da educação matemática não é a matemática, e sim as pessoas. A matemática é uma ferramenta para formar pessoas dentro da educação matemática. E é nesse sentido que a gente destaca a relevância de também estar discutindo, ter um trabalho, e já temos, de algum modo, uma quantidade ainda pequena, mas bastante significativa de trabalhos na perspectiva do ensino de matemática voltado à inclusão. E quando a gente fala inclusão, a gente não está falando apenas da pessoa com deficiência. O entendimento, o conceito de inclusão hoje é no sentido de que todas as pessoas sejam alcançadas no processo de aprendizagem. Quando a gente fala todas as pessoas, é todo um grupo, inclusive a elite, né, que no decorrer do processo histórico, já fazia parte, já estava lá na escola. Ela deve continuar, mas também aqueles grupos que eu citei, que foram excluídos desse processo, devem fazer parte. Dentre esses grupos, as pessoas com deficiências e as demais comunidades que foram deixadas de lado, principalmente até agora. Então, felizmente, a gente tem tido, nos últimos 5 anos, uma preocupação mais intensa com esses grupos, e esperamos que isso continue acontecendo na formação de professores, na comunidade, na escola, em toda a sociedade, porque, de fato, é uma questão extremamente necessária e importante para que a gente tenha uma sociedade que seja, de fato, para todas as pessoas. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre essa discussão, ou sobre o trabalho de Geraldo, ou sobre a discussão da inclusão de uma forma geral? Professor, eu tenho uma curiosidade. Essas aulas remotas online, né, devido à pandemia, como é que está sendo, né, esse atendimento a estudantes com alguma deficiência, seja visual, seja deficiente SUS? Eu queria saber como está a dinâmica em relação a isso. É claro que a minha resposta ela não é única, né, Wilson? É a resposta de um caso ou outro que eu conheço, que eu acompanho, e também quando a gente associa, muitas vezes, as pessoas com deficiência, principalmente aquelas que estão nas classes sociais menos favorecidas, elas têm sido ainda mais excluídas nesse processo de educação remota. Já é um processo, por natureza, excludente. Nem todas as pessoas têm a condição econômica, e às vezes tem a condição econômica, mas não tem a condição emocional, que também é uma forma de exclusão. Eu posso ter computador, posso ter internet, mas essa forma de ensinar ou de aprender, no caso do estudante, é muito diferente. A gente não passava por a nossa cabeça ter esse tipo de experiência, e principalmente assim, de uma forma repentina. Então, essas pessoas elas têm sido marginalizadas, deixadas de lado, às vezes
aprovadas, como já acontecia também no presencial, mas aprovadas não por competência, não por aprendizagem, como algumas delas colocam. Aprovadas ainda que com aquele sentimento da piedade, né, que é o que a gente chama na academia de barreira ou obstáculo atitudinal, por atitudes que são voltadas para esse sentimento de pena, de ver a pessoa com deficiência como menor, como incapaz, e em função disso ela acaba sendo aprovada e não recebe as condições equitativas e justas de aprender como os demais estudantes. Então, é de fato uma preocupação intensa, porque, como eu estava colocando, muitas vezes as instituições já tinham dificuldade de se comunicar com esse público no presencial. Tanto que a evasão desse grupo de pessoas com deficiência é extremamente alta. Tá? Não é um grupo que tem muita reprovação, e aí é uma coisa que também preocupa, não pelo fato de que eles têm que ser reprovados, não é isso não. É pelo fato de que eles percebem que não estão aprendendo, que a escola não está contribuindo com o seu desenvolvimento, que ela está ali. Eu vou utilizar uma fala de uma pessoa com deficiência, como se estivesse ocupando um espaço que não é dela, um espaço que foi pensado para outro público, para outra pessoa. Porque para todos os lados que ela se movimenta dentro da instituição, ela encontra uma barreira, ela encontra um obstáculo. Então, qual é o sentimento que vem à tona para essa pessoa? Olha, eu estou num espaço estranho, tá? Eu estou num espaço que não foi pensado para mim. Ele é alheio à minha realidade, ele me desconsidera. Quando eu falo espaço, não é apenas o espaço físico, tá? Não é apenas essas barreiras arquitetônicas. É principalmente, que é o que mais incomoda essas pessoas, as barreiras, os obstáculos atitudinais. Né? São as atitudes de professores, de colegas, que vão sempre, de alguma forma, ainda que implicitamente, transmitindo essa mensagem de que aquele espaço não é para aquela pessoa, de que tudo que é... O professor chega na sala e lembra que ali tem uma pessoa cega, aí vai tentar dar um jeitinho na aula, porque quando pensou na aula, não considerou aquela realidade. Então, isso, infelizmente, ainda é muito comum para esse público. Imagina com um remoto. Tá? Imagina com um remoto, que o professor está num espaço, os estudantes estão ali, muitas vezes essas pessoas não têm os recursos de acessibilidade que a tecnologia hoje permite, seja para a pessoa cega, para a pessoa surda, para a pessoa autista, e impossibilitada de acesso ou de condição, né, de manuseio adequado desses recursos, ela acaba sendo excluída. Né? Mais um faz de conta no processo escolar, infelizmente. Mas é importante que venham reflexões e estudos como o de vocês, porque também é um sinal de que a gente está caminhando, tá? De que existe uma esperança. Em algum momento a gente vai alcançar um cenário mais animador, embora ainda não seja a realidade. Tá? Mais alguma questão, algum comentário nessa perspectiva? Não? Então a gente pode... Eu disponibilizei o link da frequência, gente, e aí todo mundo conseguiu acessar. Se alguém tiver algum problema, por favor, sinaliza, e a gente vai para o 7º e último trabalho da nossa sala, o uso de tecnologias na ressignificação da aprendizagem de frações e dos seus construtos. É o trabalho de Fernanda Alves Torres, que será apresentar, e Islane Reis Santos Bonfim, que também vai fazer a apresentação. Então, Islane, fique à vontade, pode projetar a apresentação. Daqui a pouco eu te falo até o tempo que você tem para encerrar a apresentação. Ok. Então, são 10h50, você tem até às 11 horas para encerrar a sua apresentação. Fique à vontade. Pronto. Bom dia novamente. Vou apresentar para vocês o artigo intitulado O uso de tecnologias na ressignificação da aprendizagem de frações e dos seus construtos. Ele é de autoria de Fernanda Alves Torres, eu, Islane, e do professor Evanilson Landim. O nosso trabalho, ele trata-se de um relato de experiência que foi desenvolvido a partir da vivência de uma oficina que utilizou recursos tecnológicos.
e a oficina ela ocorreu junto ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, subprojeto Matemática, na Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. O nosso objetivo foi tratar dos diferentes construtos relacionados à aprendizagem de frações a partir do desenvolvimento de tarefas associadas a cada um dos significados que alcançam esse saber. E aí nós tivemos como público-alvo estudantes do ensino básico, estudantes dos cursos de licenciatura em matemática ou pedagogia e professores que ensinam matemática. E a oficina ela foi ofertada em 2 eventos. No Dia da Matemática 2021 da UPE Campus Petrolina e no Mês da Matemática, que foi destinado às escolas contempladas pelo PIBID. Metodologia. Então, no evento do Dia da Matemática 2021 da UPE, nós tivemos como participantes estudantes do 9º ano do ensino fundamental, do 1º ano do ensino médio e discentes da licenciatura em matemática. E o título da oficina foi o emprego do J-Click na ressignificação da aprendizagem de frações e dos seus construtos. Para quem não conhece, o J-Click ele é um software que ele permite a criação de atividades multimídia, como quebra-cabeça, jogo da memória, dentre outros. E no evento Mês da Matemática 2021, nós tivemos como participantes estudantes dos anos finais do ensino fundamental, estudantes do ensino médio, estudantes da educação de jovens e adultos e os professores da educação básica. E o título da oficina foi o emprego do Kahoot na ressignificação da aprendizagem de frações e seus construtos. No segundo evento, a gente modificou o título da oficina, porque o J-Click ele se mostrou limitado para o nosso propósito, para o desenvolvimento das tarefas. E aí nós empregamos o J-Click como substituto, né? Que é um software que permite a criação de quizzes interativos. E aí, em relação à vivência da oficina, nós iniciamos perguntando o que é fração e aí utilizamos o Mentimeter para obter uma nuvem de palavras. Depois disso, nós propomos algumas tarefas, demos um tempo para que eles pudessem responder e perguntamos o que eles haviam achado dessas tarefas, se haviam utilizado as mesmas estratégias e iniciamos uma discussão a respeito disso. Após eles concluírem que utilizaram estratégias diferentes para cada questão, a gente foi associando cada tarefa ao seu respectivo construto. Depois disso, nós apresentamos o J-Click, apenas no primeiro evento, né, nós exploramos as potencialidades dele e explicamos que não iríamos utilizá-lo por conta que ele se mostrou limitado. E, depois disso, em seguida, a gente propôs o desafio, que foi o quiz elaborado no Kahoot, e, por último, retomamos novamente a pergunta inicial, e agora o que é fração? E utilizamos novamente o Mentimeter. Resultados. Então, em relação às tarefas. Nas tarefas que a gente apresentou, na tarefa 1, a gente explorou o construto parte todo, quando pedimos que eles identificassem a parte pintada da figura por meio de uma fração. A maioria dos participantes responderam que a fração correspondente seria 4/6. Então, o que eles fizeram foi apenas uma dupla contagem, sem levar em conta que a figura não estava dividida em partes iguais, eles só contaram as partes que estavam pintadas em relação ao todo. Outra coisa que a gente percebeu também foi a dificuldade em operar com frações, que os participantes apresentaram. Quando nós perguntamos quanto seria 3/12 mais 1/3, eles responderam que seria 4/15. Então, a gente identificou uma dificuldade no conceito de equivalência entre frações. Já na tarefa 2, nós exploramos também o construto parte todo, só que nesse caso nós trabalhamos com o processo de reconstrução da unidade. Nós estabelecemos 1/3 como sendo uma quantidade relacionada a 2 cachorros e perguntamos qual seria a quantidade total de cachorros. E aí, para gerar discussão, nós perguntamos o que significava 1/3 para eles. Após eles concluírem que 1/3 seria uma parte de algo que foi dividida em 3, nós perguntamos quantas partes iguais a essa seriam necessárias para reconstruir novamente a quantidade total. E aí eles concluíram que seria mais 2 partes, e não apresentaram maiores dificuldades. Na tarefa 3, nós exploramos o construto quociente, quando pedimos que eles dividissem 2 hambúrgueres para 4 amigos. E aí nós perguntamos como vocês fariam para realizar essa divisão. Prontamente eles responderam que cada amigo ficaria com
metade do hambúrguer, que seria 1/2. E demonstraram domínio nas habilidades envolvidas nessa tarefa, não apresentaram dificuldades. Na tarefa 4, a gente explorou o construto medida, ao explorar a reta numérica. Pedimos para eles encontrarem a localização do 1 na reta numérica. Essa foi a tarefa que eles tiveram maior dificuldade. Tanto é que a gente teve que recorrer à representação geométrica, por ela estar mais associada ao contexto escolar, né? E nós tivemos que estabelecer uma relação entre o retângulo e a reta numérica, para que eles conseguissem compreender. Mas, no final, apesar da dificuldade, ao final das discussões, eles compreenderam entender. Eles demonstraram entender. Na tarefa 5, a gente explorou o construto razão, quando pedimos que a fração que representava a relação entre a quantidade de farinha de trigo e de açúcar durante o preparo de um bolo. No enunciado, a gente não estabeleceu uma ordem para essa fração, de forma que tanto 2/3 como 3/2 seriam respostas corretas. Porém, todas as respostas dadas foram 2/3, então eles não levaram em consideração essa relação de ordem. E aí isso indica algo que é muito comum na instrução escolar, onde as frações próprias, elas costumam ocupar o maior lugar de destaque, em detrimento das frações impróprias. Por último, na tarefa 6, a gente explorou o construto operador, quando pedimos que eles identificassem qual valor seria 3/5 de 300. E aí nós tivemos muitas respostas incorretas. Porém, o erro estava relacionado aos algoritmos empregados. Quando nós perguntamos como que eles haviam feito a resolução, para encontrar 3/5 de 300, eles dividiram 300 em 5 partes e consideraram apenas 3, porém, durante os cálculos, houveram alguns equívocos. Considerações finais. Depois do desenvolvimento da oficina, da vivência, nós identificamos a relevância de explorar todos os construtos durante o ensino e a aprendizagem de frações. Isso é muito importante para estabelecer uma aprendizagem mais efetiva. Outra coisa também foi a questão dos obstáculos relacionados à formação docente, como já foi discutido aí, principalmente dos professores dos anos iniciais, né, que não tem tanto essa formação, e aí acaba que, como o conteúdo de fração ele é mais enfatizado no 4º e 5º ano, esses estudantes esses professores, na verdade, não conseguem repassar da maneira como deveria esse conteúdo, e isso acaba percorrendo essa dificuldade nos estudantes ao longo dos anos finais. Outra coisa que a gente percebeu também foi a dificuldade no uso das tecnologias. A gente estabeleceu um tempo para a vivência da oficina, porém, nós tivemos que utilizar mais tempo por conta que os estudantes tiveram algumas dificuldades durante a manipulação do Kahoot, do Mentimeter. Por último, também, outra coisa que a gente percebeu foi a resistência dos participantes diretamente ligada à temática. Muitos estudantes, eles foram para a oficina achando que não iam entender nada por conta que se tratava de fração, do conteúdo de fração, mas ao final eles conseguiram compreender e demonstraram satisfação. E é isso, obrigada a todos. Aqui está o nosso contato para dúvidas. E isso. Obrigado, Islane. Vamos às questões, comentários sobre o trabalho apresentado. Christian, vocês têm PIBID aí na UNEAL? Vocês estão tendo PIBID no momento? Estamos, mas eu não participo. Aí não estou muito por dentro do assunto. Tá certo. Obrigado, Christian. Nada. Mais algum comentário, gente, sobre o trabalho, a apresentação do Islane? Então, quero parabenizar a Islane e a todos e todas que apresentaram, agradecer pela sensibilidade que vocês tiveram, cumprindo o tempo, respeitando as regras do evento.
a gente não teve nenhum problema de precisar chamar a atenção em função do tempo estar extrapolando. Isso foi ótimo, fez com que os nossos trabalhos fossem dinâmicos. Agora que são 11 horas, e a gente ainda teria mais 1 hora, se fosse necessário. Mas concluímos as nossas atividades. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas atividades que ainda irão acontecer aqui no Encult. Logo mais, às 14 horas, nós vamos ter a palestra Diálogos sobre Psicologia Social e Formação Docente, com as professoras Ana Paula Coceiro Figueiro, da Universidade de Coimbra, que é doutora em Psicologia, e também vamos falar que vai ser uma mesa com essas palestrantes, Ferramentas da Mente e a Formação Docente, com Maria Josivânia Maria Alves de Freitas, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é doutora em Educação Matemática e Tecnológica. E também vamos ter uma discussão sobre formação docente para a escolarização indígena e eixos norteadores. Então, é muito importante, fica o convite, esperamos contar com a presença de vocês nesta atividade logo mais. Amanhã, dia 15 de setembro, de 9 às 11, nós teremos a mesa de debate 1, com a temática A Teoria das Representações Sociais e suas possíveis contribuições à educação, que será com as debatedoras professora Maria Leite Cruz, da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, a professora Lícia de Souza Leão Maia, da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Paris-Descartes, e Rejane Dias da Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Tá? E vai ser uma palestra mediada pela professora Chiara Tatiane Santos da Costa, da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, doutora em Educação. E coordenada pela professora Natércia de Andrade Lopes Neta, que é professora da UNEAL, doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra. Também amanhã à tarde, vamos ter a mesa 2, mesa de debate 2, com a temática Pesquisas em Representações Sociais no Campo da Educação, compartilhando saberes e propostas metodológicas, com as debatedoras Ana Célia Souza Santos, doutora em Educação, Ana Célia é da Universidade Estadual do Piauí, Lúcia Bahia Barreto Campelo, da Facultur, que é mestra em Educação pela UFPE, Michele Soares Beltrão, que é doutora em Educação pela UFPE e professora da UFPE, Viviane de Bona, professora da UFPE e doutora em Educação também pela UFPE, e mediada por Carla Navarro Costa, da Universidade de Pernambuco, que é mestra em Letras e Língua Portuguesa. Hoje à noite a gente vai ter uma abertura solene do evento, e depois uma palestra. As informações estão lá no site. Eu vou colocar aqui o link para essas atividades que eu falei, para as palestras de hoje e de amanhã, que vai ser serão transmitidas pelo YouTube. Eu acho que vocês já tiveram acesso à parte da programação, está disponível no site, mas eu também estou colocando aqui no chat, tá certo? Vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, gente, mais uma vez eu quero agradecer a todas e todos pela presença, parabenizar pelos trabalhos. Vocês terão acesso aos trabalhos completos dos seus colegas, que estavam aqui na sala, quando for divulgado o e-book com esses trabalhos. Então, quem quiser conhecer melhor o trabalho de Christian, Yeudson, Lázaro, vai poder fazer isso a partir do acesso ao e-book, onde os trabalhos, os textos completos serão disponibilizados. Então, a gente espera se reencontrar no decorrer das demais atividades aqui do evento. Então,
Um bom final de manhã, boa tarde e até mais. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor, até mais. Até Tchau, mais. professor.